A paz do Senhor, meus irmãos. Deus continue abençoando a todos e que levemos seriamente as advertências que a palavra de Deus está tendo para nós. Irmãos, conforme foi dito no vídeo anterior, né? Muitas vezes os pais, as mães em casas, né? Eles não ensinam os filhos como proceder na casa de Deus. Então, raras vezes, as crianças, os jovens são instruídos pelos pais. Olha aqui. Muitos se encontram fora da igreja hoje. Fora da igreja de Deus. Pais que sofrem, dizem que os filhos não querem mais saber da igreja. O Espírito de Profecia fala aqui que uma das causas é os pais criticar o sermão. Oh, meu pai, na presença dos filhos. Fala mal do pastor, fala mal dos dirigentes da igreja, critica o sermão na presença dos filhos. Não só esse livro aqui, mas vários outros livros. Tá? Que muitos filhos estão fora da igreja, foram os pais que tiraram eles da igreja. Porque ao invés de instruí-los, ensiná-los a respeitar, eu disse, né, a irmã White fala, para não dar palha para o povo, mas, né, às vezes existem pessoas que vão ocupar o púlpito e não têm o devido preparo. Às vezes, né, igual eu, não pode pronunciar uma palavra lá, um português, né, não muito adequado e coisa e tal, né? E muitas vezes as pessoas se detêm nesses pequenos erros do pregador e aí deixa de absorver o assunto espiritual que ele tem em mente. E depois disso ainda critica em casa. Aí as crianças vão crescendo e depois vão perdendo amor pela igreja e perdendo respeito pelos seus dirigentes. Está aqui nesse livro, ó, só você ler. Bem, aqui as causas, né? Os pais muitas vezes queixam da dureza do coração dos filhos e da dificuldade que têm em convencê-los de seu dever de atender à exigência divina. Os livros do céu registram, entretanto, que com toda precisão, a legítima causa, os pais não estão convertidos, não estão de acordo com o céu e a obra de Deus. Opa! Se você ouve na igreja uma linguagem, quem sabe inconveniente, de um pregador menos instruído, ore por ele. Mas que fique por ali mesmo. Por favor, não passe isso para seu filho ou sua filha. Pais, vede que exemplos e ideias dais a vossos filhos. Sua mente é plástica e as impressões ali fazem com a maior facilidade. Se durante o culto divino o pregador comete algum erro, guardai-vos isso somente para vós. Bem, pode-se compreender facilmente porque as crianças são tão pouco impressionadas pelo ministério da palavra. É porque manifestaram tão pouca reverência pela causa de Deus. Os próprios pais, às vezes, contribuem para isso aí. Agora eu vou passar aqui para a página 201. Vestuário e comportamentos corretos. E ela disse assim:
Sinto muitas vezes penalizado quando entro na igreja em que Deus é adorado e noto ali homens e mulheres em trajes desordenados. Se o coração e o caráter revelassem pelo exterior, nada de divino deveria haver nessas pessoas. Que impressões essas coisas vão me fazer sobre os incrédulos e a mocidade que tem fácil discernimento e está pronto a tirar de tudo a sua conclusão. Olha, os próprios ministros precisam ter ideias mais elevadas e revelar maior sensibilidade nesse sentido. É um aspecto da obra que tem sido muito negligenciada por causa de sua irreverência na atitude, no traje e comportamento e sua falta de verdadeiro espírito de devoção. Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Meu Pai, tem misericórdia. Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem, porém, se esmerarem no adorno exterior que é impróprio na casa de Deus. Cumpre evitar toda ostentação em matéria de roupa que somente serviria de acaroçar a irreverência. Não raro, a atenção de pessoas é dirigida sobre essa ou aquela peça de roupa. Deste modo, são sugeridos pensamentos que não deviam ter lugar no coração dos adoradores. Aquelas pessoas que levam Maria mal vestida, salientando muito as curvas do seu corpo. Aqui, ó. Deus é que deve ser objeto exclusivo de nossos pensamentos e adoração. Qualquer coisa tendendo a desviar o espírito de seu culto solene e sagrado constitui uma ofensa a ele. Aqui, exibição, enfeites, laços. Nada que deve chamar a atenção das pessoas, né? Infelizmente, né? Nossas irmãs, né, são mais fracas, né? Aqueles vestidos todo ajeitado e coisa e tal, muitas vezes, né? Laços, brocha, alguma coisa assim. Mas que coisa bonita, você tá linda, etc, etc. Leia esse livro aí, viu? Deve-se cuidar estritamente de toda a questão do vestuário, seguindo à risca as prescrições bíblicas. A moda é uma deusa que impera no mundo e, não raro, se insinua também na igreja. Se virem os filhos inclinando-se para a moda, devem, como Abraão, ordenar absolutamente a sua casa de acordo com os seus princípios. Em vez de vincular os filhos ao mundo, deve uni-los a Deus. Que ninguém desonre a Deus com enfeites ostensivos. Deus e os anjos estão ali presentes. O Santo de Israel assim se manifestou por meio de seu apóstolo. Aí cita 1 Pedro 3, verso 3 e 4. Quando uma igreja for suscitada, presta bem atenção, líderes, pastores e anciãos. Quando uma igreja for suscitada, deixada na ignorância destes pontos, o ministro negligenciou seu dever e terá de dar contas a Deus. Isso aqui é muito forte.
ministros, anciões e diáconos. Vocês estão na igreja para colocar ordem de acordo à vontade de Deus. Lemos aqui, né? Vou repetir. Quando uma igreja for suscitada, deixando na ignorância, é o que ele disse, muitos vão porque é ignorante, aí não foi ensinado. Ignorante desses pontos, o ministro, ou seja, os seus dirigentes, negligenciou seu dever e terá de dar contas a Deus das impressões que desarte deixou de prevalecer. A menos que aos crentes seja inculcado ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência para nivelar o sagrado ao comum. Tais pessoas, professando a verdade, serão uma ofensa a Deus, uma lástima para a religião. Com suas ideias destituídas do cultivo, jamais poderiam apreciar um céu puro e santo. Ora, irmãos, isso é muito sério. Se não haver uma mudança, uma transformação, igrejas podem correr o risco de perder de porta fechada. Porque esses tipos de pessoas, os que gostam de chegar na igreja atrasado, né? Teve alguns lugares que eles, né, mudaram, né? Agora, antes, era a escola sabatina primeiro, depois o culto divino. Em algumas igrejas mudaram, agora vem o culto divino primeiro. Quando a igreja está vazia, aí o culto divino. Aí depois que a igreja está cheia, vem a escola sabatina. Bom, eu sempre digo, vou morrer dizendo. Não é tudo que vem lá de cima, dos líderes nossos lá de cima, que eu vou assinando embaixo, não. Por quê? Por quê? O alimento espiritual mais sólido é o alimento de segunda hora. Agora, não sei se é para acomodar aqueles que são acostumados a chegar na igreja atrasado, chegar na escola sabatina atrasado, não sei se é para acomodar esses aí, não sei o que isso mudar, não. Agora tem uma coisa. Em vez de mudar, quem está mudando não é o horário de culto, a liturgia não. Quem está precisando mudar é os membros da igreja que estão precisando de mudar. Para que mudou isso aí? Eu não vou falar nada. Falo aqui agora, né? Estou apresentando um assunto e falo. Mas não adianta você falar. Não só nesse aspecto, mas em outros rigores, a gente vê a igreja no geral tomando um rumo realmente oposto àquilo que deveria ser a realidade. E aqui, dirigentes de igreja. Eu quero terminar esse assunto aqui conforme foi dito aqui, né? Que aqueles que negligenciarem colocar ordem na casa de Deus, vai ter que dar conta a Deus. Vamos contar uma experiência. Quando os filhos de Israel estavam para entrar na terra prometida, era só atravessar o Rio Jordão. O outro lado era a terra prometida, né? Satanás, como não brinca, aí, influenciados por Balaão, instruídos por Balaão, né? As midianitas, né? Entrou no meio do povo de Israel e etc. E os filhos de Israel começaram a prostituir com as midianitas. Aí Deus afastou do seu povo. E morreu muita gente por causa disso. Agora nós vemos.
Aí, quando Moisés descobriu, Moisés levou o caso a Deus. Sabe o que Deus falou? Olha lá, está lá em Números capítulo 25. Leia lá, talvez você nunca se ligou nisso aí. Moisés leva o caso, Deus falou assim: enforca todos os cabeças do povo. Enforca todos os cabeças do povo. Por que que Deus mandou enforcar os cabeças do povo? Porque eles sabiam e não tomou providência. Deus mandou enforcar eles todos. Olha, líderes, pastores e anciãos, diretores de igreja. Aquele Deus daquela época é o mesmo. Foi lido aqui. Vocês terão de dar conta a Deus. Olha, eu vou usar aqui uma força de expressão. Enforque o pastor, enforque o ancião, enforque o diácono. Eu estou usando uma força de expressão aqui. Pense bem. Pense bem. Você tem uma grande responsabilidade diante de Deus. Nesse ponto, você pode ser uma pessoa responsável pela salvação ou perdição de muitos crentes, todo mundo mesmo de igreja lá sentado dentro dos bancos, lá sentado nos bancos da igreja. Que Deus te abençoe.